você deve saber, os salários aqui em Portugal são dos mais baixos na Europa toda. Então eu tô aqui, ó, com uma colinha na minha frente de vários salários médios aqui em Portugal no ano de 2022, 2023, e eu vou colocar aqui para você algumas profissões, até das profissões que são mais bem pagas aqui, e o porquê que quando eu vim para Portugal eu não tinha essa pretensão de trabalhar no mundo corporativo aqui em Portugal. Bom, quando eu me mudei para cá, eu não vim diretamente do Brasil para cá. Eu morava em Londres, tinha um emprego, um trabalho fixo, corporativo, trabalhava na Câmara de Comércio e Indústria de Londres. Então lá eu desenvolvi bons relacionamentos, fiquei lá na Câmara durante 1 ano e eu e meu marido a gente decidiu vir para Portugal para empreender. Na época a gente já não estava muito na vibe de ficar lá no Reino Unido, naquele clima mais fechado, mais frio, porque a gente já vem aí de uma trajetória longa no exterior. Eu morei 7 anos em Boston, que é uma cidade linda, porém muito fria. Eu já morei no Havaí também, fiquei no Brasil 7 anos, enfim, viemos para a Europa em 2016 com o intuito de ficar em Londres inicialmente, melhorar ali o nosso currículo e depois voltar para o Brasil. Então eram assim, planos que na verdade mudaram muito rápido, porque assim que a gente chegou em Londres, a gente se deparou com uma cidade incrível, a gente já conhecia a cidade, mas a gente viu que não era muito nosso lifestyle. E assim que a gente pisou lá, eu falei com o Thiago assim, por que a gente não vai para Portugal? Ah, lá Portugal, o clima é bom, fala português, a gente já morou em tantos países, ele já morou na Itália, já morou na Espanha, mais países do que eu até. A gente, na verdade, foi com esse intuito de, sei lá, viver uma experiência nova. É o que eu falo, né, gente? Depois que a gente mora fora uma vez, a gente fica com esse bichinho, ó, no nosso ouvido, sempre querendo se mudar. Não tem jeito, essa é a minha visão. E aí, o que aconteceu? Quando a gente chegou em Londres, chegamos em outubro de 2016, em janeiro, logo no dia 2 ou 3, assim, de janeiro, eu já estava empregada na minha área, da minha formação, que é comércio internacional, fiz pós em logística, ou seja, não tem nada a ver com o que eu faço hoje. E eu consegui um emprego como coordenadora de logística de uma loja, de uma marca, na verdade, bem renomada, chamada Temperley London. E lá eu coordenava os envios e tal, só que era um emprego assim, que ao mesmo tempo que eu era coordenadora, eu tinha que colocar a mão na massa. Muito diferente do emprego que eu tinha numa multinacional no Brasil antes. Então eu larguei um emprego bom numa multinacional, com muita perspectiva assim de crescimento, para ir para Londres viver essa experiência. Só que é o que eu sempre falo, gente, a gente precisa começar de algum lugar e ao longo do caminho a gente vai melhorando, vai aperfeiçoando, as pessoas vão nos conhecendo e a gente logo melhora. Não deu outra. 3 meses depois, a Câmara de Comércio e Indústria Londrina me convidou, me fez um convite, eu tinha aplicado para uma vaga, me convidou para trabalhar lá. Então lá eu fiquei durante 1 ano e criei muitos relacionamentos. Por outro lado, meu marido, Thiago, que é formado em TI, tem pós-graduação, especializações em SAP e várias outras. Eu falo que Thiago é super inteligente, gente. Ele, na verdade, começou a procurar muito empregos na zona ali de Londres, onde a gente estava, e ele ia muito bem nas entrevistas, mas sempre batia na trave. As empresas nunca fechavam com ele. O que foi desmotivando. O Thiago sempre teve um tino empreendedor muito grande, assim como eu. A gente já havia empreendido nos Estados Unidos lá em 2006. Nós abrimos uma empresa de serviços na época nos Estados Unidos. Então a gente fazia instalações de pisos, limpezas comerciais, em consultórios, restaurantes, casas. Então a gente já tivemos uma empresa nos Estados Unidos durante 1 ano e meio, lá em 2006. Então, a gente sempre teve esse tino empreendedor, sem contar outros empreendimentos, mas aí não vou entrar nesse mérito aqui agora. Eu vou focar em Portugal. E aí, o que aconteceu? O Thiago começou a ficar um pouco desmotivado e começou a buscar na internet algumas possibilidades de empreender online, morando em Londres. Só que Londres tem um custo fixo, assim, para viver muito mais alto do que muitos países europeus. Por exemplo, só para você ter uma ideia de valores, a gente vivia num apartamento de 1 quarto, que nem era um quarto, era um estúdio, mas na verdade, como tinha uma porta de blindex dividindo a sala do quarto, parecia um apartamento de 1 quarto, tinha uma cozinha separada, o prédio era novo, muito bem localizado, varanda, era muito bem estruturado. E naquela época a gente pagava 1.700 libras, isso em 2016, 1.700 libras por mês, mais 160 libras de council tax, era alguma coisa assim, tipo um IPTU da vida. Então saía muito caro pra gente viver lá, a gente estava recomeçando, ou seja, meu salário era bom,
bom, mas não era excelente para manter 2 pessoas com o padrão de vida que a gente tinha no Brasil. E Thiago começou a se movimentar online até que ele entrou no ramo de telemóveis, celulares recondicionados, começou a comercializar isso. E aí a gente começou a colocar na ponta do lápis e pensamos assim, poxa, se a gente tem esse custo aqui tão alto em Londres. Se a gente está querendo algo novo e se o negócio do Thiago estava começando a fluir super bem online, por que não tentar Portugal, que tem um custo de vida mais baixo, tem um clima mais ameno, um estilo de vida mais parecido com o nosso? Por que não? Vamos! E aí a gente se mudou para Portugal. O Thiago veio na frente em fevereiro de 2018 e eu pedi demissão lá da Câmara de Londres e cheguei aqui em Portugal em abril. Antes disso, eu dei um pulinho aqui em Portugal em março para conhecer, porque eu não conhecia o país. Apesar de ter até sugerido pro Thiago pra gente vir morar em Portugal, eu nunca tinha pisado aqui. E quando eu pisei em Lisboa, eu lembro muito bem disso. Foi em março de 2018. Eu me apaixonei por Lisboa. Sabe aquele amor à primeira vista? Eu gostei da vibe da cidade, eu gostei de me sentir em casa, porque de todos os países que eu passei, eu já viajei para mais de 40 países. E morei nos Estados Unidos, morei em Boston, morei no Honolulu, no Havaí. Eu me senti em casa. Quando eu cheguei aqui em Portugal, eu falei, caramba, eu tô num país que eu me sinto em casa. Muito bom isso. E aí eu falei, então tá, vamos lá, pedi demissão em Londres, cumpri o meu aviso e me mudei na Páscoa. Eu lembro que eu cheguei na Páscoa aqui em Portugal, a gente morou em Oeiras, perto da região entre Cascais e Lisboa. E eu amei logo de cara. Só que o que eu não amei foi trabalhar de casa com o Thiago, porque eu abri mão do meu emprego em Londres para ajudar no negócio, para a gente empreender juntos no negócio de telemóveis recondicionados, que até então não haviam lojas físicas, era tudo online. E aí, gente, aquela coisa, você se muda para um país novo, não conhece ninguém, a gente não conhecia ninguém. Graças a Deus a gente teve esse apartamento para chegar e ter ali um teto e tal. A gente alugou de um amigo nosso, então a gente deu sorte nesse sentido que o apartamento era ótimo, de frente para o mar, sabe? Foi muito bacana, conseguimos um preço super camarada durante alguns meses, então nisso aí a gente até, digamos assim, demos sorte. Só que o tempo foi passando e eu comecei a ficar um pouco angustiada. Eu lembro que quando eu fui embora de Londres, o meu ex-chefe, lá da Câmara Londrina, ele perguntou assim, Larissa, você quer trabalhar na Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa? Você tem essa vontade, já que você está indo para Lisboa? Quando ele me perguntou isso, na verdade, no fundo, eu não tinha vontade, mas eu disse sim, claro, como é que eu vou recusar uma oportunidade dessas? E eu disse que sim. Então, ele fez uns contatos com um pessoal aqui da Câmara de Portugal, e na época que eu me mudei para Portugal, a Câmara aqui era muito menor, né, que a de Londres, bem menorzinha, no máximo 20, 30 pessoas, não lembro exatamente, e não tinha vaga para mim naquela época. Só que eles me convidaram para ir lá, conversei com eles, foi ótimo, fiz esse networking, e logo depois, alguns meses depois, surgiu a oportunidade de uma vaga temporária na Câmara de Portugal. E eu fui. Eu me abri para essa oportunidade. Eu acho que quando a gente se muda para um país novo, a gente também poder ter essa possibilidade de entrar numa empresa local, só com pessoas locais, é muito bacana também, porque a gente se insere melhor na realidade do país. Então foi muito bom, foi um contrato temporário, eu cobri uma licença maternidade. Por acaso, essa pessoa fazia uma função lá na Câmara Portuguesa, que era exatamente a mesma função que eu tinha em Londres. Então foi muito bacana, eu melhorei alguns processos dentro da Câmara, consegui aumentar a faturação, né, como fala aqui em Portugal, anual. Foi uma experiência maravilhosa, fiz contatos incríveis lá. Adorei. Só que aí, chegando em março, que era justamente março de 2019, era exatamente o fim do meu contrato temporário, veio também junto uma epidemia que depois virou pandemia. Então, na época, eu lembro que na Câmara eles queriam me efetivar, eles queriam que eu ficasse de fato. Só que, obviamente, vindo toda essa situação mundial, nós tivemos realmente que encerrar o contrato ali. Então, eu fui para casa, perdi o meu contrato, eu também, paralelo à Câmara, e por isso que eu tô falando aqui de não se submeter ao salário português, mesmo trabalhando na Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e recebendo lá o meu salário, que não era baixo e nem altíssimo, mas aqui em Portugal os salários são muito parecidos, eu fazia renda extra. Assim que eu saía do trabalho, às 6 da tarde, 6h30, eu fazia tours por Lisboa a pé. Então, eu levava estrangeiros para passearem nos pontos turísticos. Como eu era uma apaixonada por Lisboa, eu estudei muito sobre a história, sobre a cidade. Eu tenho esse ar meio explorador, eu vou caçando os lugares, me enfio nos cantinhos. Quem me conhece do Instagram sabe muito bem disso. Na época, eu tinha até um Instagram chamado Vibe Lisboeta.
E aí, por isso que surgiu depois o Geração Vibe, sempre ligado ao Vibe. E aí, eu complementava a renda. Fins de semana, eu tinha licença do turismo aqui de Portugal, então eu levava as pessoas, os estrangeiros, para passearem em Sintra de carro, Cascais, Nazaré, Fátima. Eu fazia uma série de coisas para complementar a minha renda, justamente porque eu nunca vim para Portugal, tive intenção de vir para Portugal para me submeter ao salário português. Eu amo esse país. Quem me acompanha mais de pertinho sabe disso, mas a verdade é que a conta aqui em Lisboa, pelo menos, não fecha para mim. Eu tinha um padrão de vida muito bom no Rio, eu construí isso. Eu não ganhei isso, eu construí. Eu trabalho desde os 15 anos de idade, já empreendi, já trabalhei demais, gente, pelo amor de Deus. Então eu construí isso. E quando eu vim para Portugal, não estava muito disposta a abrir mão disso tudo. Mas é claro que, antes de eu entrar na Câmara, eu fiz alguns trabalhos. Trabalhei em loja durante 3 meses. Fui vender aspirador de pó durante 3 dias, porque esse foi o meu prazo. Enfim, não consegui ficar, porque eles prometeram uma coisa totalmente diferente do anúncio. Enfim, aquele recomeço normal, quando a gente se muda para um país novo, para uma cidade nova, até a gente precisa realmente dar um passo atrás para depois alavancar a nossa carreira, o nosso empreendimento, o nosso ciclo social, e tudo vai acontecendo gradativamente, não é do dia para a noite. Quando a gente se muda, a gente precisa estar aberto e preparado para isso. E eu sei que muitas vezes a gente se questiona, muita gente perde a identidade por um período, é super natural. Mas depois a gente cria uma nova identidade, que é um grande mix de todos os lugares que a gente passou. Então, bora voltar aqui para essa parte dos salários aqui em Portugal. Quando veio a pandemia, eu fiquei dentro de casa e eu continuei produzindo conteúdo de turismo. Mas acontece que eu não tinha mais como sair, eu não tinha mais como visitar os lugares, não tinha como atender os meus clientes, o meu contrato na Câmara tinha acabado. E aí? O que eu faço? E como eu era muito boa na rede social, na verdade eu já tinha tido outros perfis no passado, onde eu falava sobre desenvolvimento pessoal, lá em 2015, 2016, eu sou life coach também, então eu falava muito na internet, cresci muitos seguidores na época e vendia os meus processos de coaching assim. Eu também já tinha aberto um outro perfil, Casal Bitcoin, em Londres, que bombou um período também. Eu já tinha essa experiência. E também o meu perfil Vibe Lisboeta, que atingiu mais de 10 mil seguidores orgânicos com o meu trabalho, com o meu empenho, com o meu relacionamento com a minha comunidade. Então, para além de tudo que eu havia estudado, todo o meu conhecimento teórico em vendas, em comportamento, em tudo que eu já estudei na minha vida, eu também tinha ali experiência prática e resultados próprios. E aí, o que eu notei? Durante a pandemia, muitas empresas que não estavam no ambiente digital, ou até mesmo empreendedoras que faziam muito boca a boca e não tinham um perfil no Instagram muito bom, elas começaram a ter essa necessidade. Elas precisavam saber como mexer na rede social para continuarem vendendo seus produtos, seus serviços. E muitas delas que me seguiam na época e se conectavam comigo, me pediram ajuda. Lari, você pode me ajudar? Você tem alguma consultoria? Como é que você faz? Você produz conteúdo muito bem, você engaja muito bem, como é que você faz? E aí eu vendi a minha primeira consultoria online. Foi o meu primeiro contato, assim, com esse ambiente de vender produtos, serviços nesse âmbito, assim, do marketing digital. E aí, depois que eu fiz isso, eu estudei muito, eu investi muito alto. Eu não consigo nem te dizer aqui um número agora, mas hoje, depois de todos esses anos, eu poderia te dizer que eu já investi mais de 50 mil reais em cursos e mentorias para me aperfeiçoar e entregar sempre o meu melhor. Só que para além disso, eu também testo muita coisa. Então as pessoas sabem que eu sou extremamente comprometida, determinada e pronta para servir ali os meus clientes, os meus alunos. Eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço hoje. E por que eu tô contando toda essa história para você? Porque eu acho interessante a gente ter esse papo assim mais íntimo, digamos assim, e eu compartilhar com você isso. Eu vejo que tem muitas pessoas que me acompanham na rede social que vêm para Portugal, às vezes, para trabalhar para uma empresa ou até mesmo para trabalhar numa loja ou empreender. E muitas vezes ficam frustradas porque realmente não se veem assim reconhecidas pelo seu conhecimento, sabe? Quando a conta não fecha, trabalha e não ganha dinheiro suficiente para viver as maravilhas da Europa. A gente está num continente que a gente tem muitas oportunidades de conhecer novas culturas, viajar, comer coisas diferentes, conhecer pessoas do mundo inteiro. E eu vejo que muita gente que me acompanha me olha assim e fala: caraca, como é que a Lari tem esse lifestyle? E uma coisa que eu quero
quero que você tenha claro aqui na sua cabeça é que justamente eu vim para Portugal sem me contentar com o salário português. Eu vim com uma mentalidade de prosperidade, de crescimento, de empreendimento. E aí o digital me fez perceber que qualquer pessoa que tenha conhecimento em alguma área pode, de fato, ter uma vida muito melhor em Portugal do que quem trabalha para uma empresa, para uma loja, etc. O digital, ele proporciona várias possibilidades para você se posicionar como autoridade na sua área e vender seus produtos, seus serviços, suas experiências. Eu vivi isso e eu descobri isso ao longo do caminho e hoje vivo inteiramente do digital. Tenho, sim, esse espaço físico aqui, mas ele vem de apoio, ele vem de braço para o meu posicionamento no digital. E através do meu posicionamento digital, eu vendo produtos, serviços e etc. Então, aqui nesse vídeo hoje, eu quero trazer aqui alguns exemplos, tá, para você, de salários aqui em Portugal. Olha, só para você ter ideia, um eletricista de construção ganha entre 673 a 1.230 euros por mês. Isso bruto. Um engenheiro civil, como é o meu pai, lá no Brasil, aqui em Portugal ganha entre 803 e 2.465 euros por mês. E os que ganham mais, que estão no ramo da tecnologia da informação, desenvolvendo aí consultorias, por exemplo, de SAP ou de várias outras coisas dentro desse âmbito digital para as empresas, normalmente quando estão assim, em projetos de outros países e estão trabalhando aqui de Portugal, ganham muito mais, ou até mesmo de empresas portuguesas, eles ganham mais. Só que normalmente não vai passar aí dos 5.000 euros por mês. Assim como um médico especialista ganha nessa faixa, um médico bom. Tem médico que ganha bem menos, tá? Então, assim, o que eu tô querendo trazer aqui pra você? Hoje, graças a Deus, eu acho que eu ganho, tá? Acho não, tenho certeza, muito mais do que a grande massa esmagadora que vive aqui em Portugal. E como é que eu fiz isso? Através do meu posicionamento no digital. Ah, Lari, mas eu não sei me posicionar no digital, eu fico perdida, eu não sei por onde começar. Eu não sei quantos anos você tem, eu não sei qual é a sua idade, sua nacionalidade, suas habilidades, suas competências, mas eu sei que você possivelmente tem um acúmulo de conhecimentos e coisas que você pode ajudar outras pessoas. E aí tem uma frase muito bacana que eu anotei aqui, que é o seguinte: cada um escolhe o seu difícil. Então, difícil, na minha visão, é acordar todos os dias e ir trabalhar por um salário baixíssimo, que a conta não fecha. Sabe? Difícil para mim não é me posicionar no digital. Isso daí a gente vai aperfeiçoando, a gente vai compartilhando, sabe? Esse vídeo aqui que eu tô gravando não tá perfeito, tá tudo certo. Mas o teor, o conteúdo, o meu comprometimento em te servir, em te ajudar aí do outro lado e te despertar para algum sentimento de prosperidade é o que me move. Então eu quero te trazer aqui algumas possibilidades para você realmente começar a colocar a sua voz no digital. Através do meu método Vibe, eu te dou todo o suporte para você conseguir se colocar, se posicionar no digital, produzir um conteúdo encantador e vender produtos ou serviços na internet. Ah, Lari, ok, você vende esse curso, mas eu não sei fazer na prática. Ok, você pode contratar um social media, uma empresa para te ajudar, não tem problema nenhum. Mas será que você vai ter o conhecimento para cobrar essa empresa, essa agência, essa pessoa? Porque a marca é sua, a voz é sua. Será que você vai entregar e terceirizar essa responsabilidade? Por isso que eu falo, uma coisa não anula a outra. Eu também tenho uma agência, eu também vendo serviços, mas eu quero que você aprenda o fundamento, os princípios do posicionamento digital e como produzir um conteúdo no Instagram que te faça realmente se destacar e vender. Se você gostou desse vídeo, se despertou aí do outro lado algum sentimento, deixa aqui nos comentários, fala o que você faz, você já se posiciona na internet, não se posiciona, tem vontade? Me conta um pouquinho sobre a sua história. E a gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça de encaminhar esse vídeo para todo mundo que pensa em vir para Portugal ou já está em Portugal e se inscreva no canal, é claro, deixe seu like, faça todas essas coisas que a gente gosta como produtor de conteúdo. Até o próximo vídeo, beijo!